Olá, Jesus nos abençoe, Jesus nos abrace, Jesus nos guie, Jesus nos ilumine. Em mais essa gravação, da continuidade do estudo do livro Consolador, esse livro maravilhoso que fala de ciência, de filosofia, de religião. No último estudo nós terminamos a parte das ciências fundamentais, Então nós vimos no decorrer desses meses aí a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia, sob a ótica da espiritualidade, nas respostas assim primorosas, maravilhosas, que nos fazem pensar do Emmanuel, E hoje nós vamos entrar na área das ciências abstratas e vamos falar também das ciências especializadas, E vamos ver se nós falamos tudo hoje. Na próxima gravação nós vamos falar sobre ciências combinadas e as ciências aplicadas. Então, ciências abstratas, pergunta número 69 desse livro maravilhoso, O Consolador. E a pergunta diz o seguinte: no quadro dos valores espirituais, qual é a posição das ciências abstratas como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? Então, onde que a matemática, a estatística e a lógica, que requerem método e observação para suas deduções, onde que essas ciências estão colocadas nos valores espirituais? Resposta do Emmanuel: ainda que observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências da vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrar as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de reconhecer que as suas atividades, essas atividades dessas ciências abstratas, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida, em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes da Terra. Ele disse que são importantes e tudo é matemática na vida, e não deixou de nos lembrar que elas são ciências, são as ciências abstratas que nos levam a revelações espirituais e levam para a ciência verdadeira final, que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes na Terra. Essa pergunta número 69, ciências abstratas. A pergunta número 70, parte 1.3 do livro, fala de ciências especializadas. E a pergunta 70, ela é a seguinte: as ciências especializadas como astronomia, meteorologia, a botânica e a zoologia foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Resposta: como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano, no sagrado labor da entidade abstrata que nós chamamos de civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e das realizações propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral do plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. Bacana as respostas do Emmanuel, São ciências especializadas que são complementos das ciências fundamentais. E esses estudos representam a conquista do espírito humano. Pergunta 71. Como julgar a posição da Terra em relação a outros mundos? Essa resposta, vamos ver. Como julgar, como avaliar a posição do nosso planeta, lindo planeta Terra, em relação a outros mundos? Resposta do Emmanuel: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra.
No turbilhão do infinito, infinito com letra maiúscula, que é o infinito de Deus, criação divina. Nesse turbilhão, o sistema planetário, nosso sistema planetário, centralizado pelo nosso Sol, é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior que o nosso Sol, o nosso astro do dia. E sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. A estrela de Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. E a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Então a Terra em relação à Capela, de onde vieram os primeiros seres inteligentes para a Terra. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Olha que coisa. O Emmanuel fala que a Terra é um dos menores planetinhas do universo infinito. E aqui na Terra tem muita gente que se diz conquistadora, né? Que acha que é dono de tudo. Você sabe por que você está falando? Eu sou o tal, eu sou o poderoso. E ele fala que tem profunda piedade por esses conquistadores, que nós temos que tomar cuidado para não estar no meio, né? Que no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Para ele não ser muito grosseiro, nos chamou de polichinelo, que são os palhaços da vida, né? Que resposta! Que resposta! Pergunta 72. Existem planetas de condições piores que as condições da Terra? Aí ele fala que existem orbes, né? Orbes são planetas que oferecem piores perspectivas de experiência que o vosso, que a Terra. E no que se refere a perspectivas, a Terra, apesar de ser um planeta de prova e expiação, é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida, ou seja, tem que trabalhar diariamente para poder viver. Outros ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo, que foi a Terra no princípio, né, os exilados da Capela. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalhos que o homem há renegado em todos os tempos. Até um planeta prisão maravilhoso. E nós estamos aqui estragando tudo, tomando conta, é meu, isso é meu. Pergunta 73. A humanidade terrestre é idêntica à humanidade de outros planetas, de outros orbes? Aí ele responde, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, porque a pergunta é se são idênticos, né? Então, na expressão física não é possível, em face das leis substanciais que regem cada planeta. Ou seja, o corpo que nós temos no planeta, ele é relativo à atmosfera desse planeta. Ele é feito, ele é fabricado do fluido planetário. Então, esse corpo, esse físico, vai acompanhar, né, as leis substanciais que regem cada planeta. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo, e examinar a questão sobre esse prisma, né, de que a humanidade é uma família espiritual, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Pergunta 74. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Quando esse livro foi escrito, ainda o homem não havia ido à Lua, ainda não. Hoje a gente sabe que foi a Lua, já mandou algumas sondas aí num espaço mais profundo, né? Mas a resposta a uma viagem interplanetária até hoje nunca foi feita. E talvez tão cedo não será feita. Então pergunta, o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Resposta do Emmanuel, pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão
de egoísmo, de rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. O que dizemos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? Ele está dizendo que a humanidade só tenta tirar para si, sempre roubou, né? Então é justo que ele deixar isso que nós roubamos aqui mesmo conosco. O insulamento da terra é um bem inapreciável. A humanidade da terra, nós somos prisioneiros, como se fosse uma penitenciária. Então tem que ter esse insulamento, essa falta de condição de sair dela, porque senão a gente ia fazer o mesmo em outros locais. Então o insulamento da terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno, ou seja, no planeta, os processos de observação de suas vaidosas criaturas. Ele está dizendo que tão cedo não vai ser possível por causa dessa vaidade, dessa arrogância e dessa prepotência. Pergunta 75. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe ou de cada planeta? Resposta: esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Não tem como nós escolhermos, a gente é degradado de um planeta para o outro, ou sai de acordo com nossas obras. E em cada planeta nós vamos ter as condições fluídicas relativas a esse planeta. Isso é um imperativo, não tem como a gente escolher. Pergunta 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados um dia, mais tarde, pelos homens? Resposta do Emmanuel: os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. A gente já aprendeu pelo estudo da doutrina que tem espíritos encarregados da natureza. Os elementais, por exemplo, que trazem chuva, que fazem calor, frio, tem espíritos que controlam o magnetismo, os fenômenos da natureza. Então ele está falando que se nós não controlamos, os prepostos de Jesus controlam e dispõe ele, e os dispõe de acordo com o que precisa ser observado em cada planeta, os ascendentes espirituais de quem mora nesse planeta. Não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder por enquanto um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento desta ou daquela força a benefício de todos. Em resumo, quando a gente evoluir moralmente, nós vamos aprender a controlar até a natureza. Pergunta 77. Os espíritos se preocupam com a botânica? Resposta: na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, por meio da assistência dos seus mensageiros, desde os pródromos da organização planetária. Tem um outro livro dele que se chama Caminho da Luz, que fala da evolução material, evolução vegetal, evolução humana, e nós indicamos a Caminho da Luz de Emmanuel. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. E em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Pergunta número 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida. Sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível. Mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e de trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos.
razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Está vendo? Só quem desmata, quem mata os animais, quem degrada a natureza. Jesus deu para a gente a oportunidade de sermos os responsáveis por coordenar a Terra. Então, não é responsabilidade dos espíritos, dos desencarnados, dos engenheiros só. O que está na Terra, nós somos co-criadores, nós somos responsáveis. Né? E responderemos perante as leis divinas pelo que fizemos em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Pergunta 79. Como interpretar o nosso parentesco com os animais? Resposta. Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um futuro, né, um porvir de fecundas realizações através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação da angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo, no quadro pequeno dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Em poucas palavras, o Emmanuel falou da evolução do princípio inteligente. Desde que Deus nos criou um princípio inteligente, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e chegando ao ser humano. Então nós temos esse laço, porque nós, espíritos, enquanto princípio inteligente, abraçamos os outros reinos da natureza, aprendemos a ser algo nesse abraço. E hoje somos responsáveis por cuidar dessa natureza, onde, por sua vez, outros princípios inteligentes vêm evoluindo, um dia vão chegar a serem homens. E nós, por nossa vez, vamos chegar a sermos anjos. Então, olha só que resposta esplendorosa, que bacana, que primor, né? Nos faz refletir, faz a gente pensar na nossa responsabilidade. Terminamos aí essa parte, né? E nós aguardamos em Jesus que vocês possam estudar conosco, que estejam nos acompanhando. Não não fiquem com dúvidas, não se acanhem em perguntar, né? Nos questionem que nós teremos alegria em responder. No próximo estudo a gente continua e nós hoje, agora, agradecemos a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pela oportunidade de estarem conosco. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.